Mãe de criança alérgica, a comida que você está oferecendo para o seu filho realmente é nutritiva ou você está oferecendo a ele o que chamamos de calorias vazias? Esse será o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre a relação entre alimentação saudável e alergia. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Então, o tema de hoje é muito importante para todas as crianças, principalmente as crianças alérgicas. Vamos falar sobre a alimentação e a nutrição saudável para nossas crianças com alergia. A nutrição é um fator importantíssimo. A alimentação, ela faz parte de um dos pilares da medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida é baseada na formação de hábitos saudáveis. Para que nós possamos promover um estilo de vida saudável, é importante a criação dos hábitos. Os hábitos são atos repetitivos, ou seja, quando nós repetimos propositalmente hábitos que promovam a saúde. A alimentação é um desses. A alimentação, ela exerce várias funções no nosso dia. Nós temos vários tipos de relação com a nossa alimentação. Número 1, o valor nutricional desta refeição ou daquele alimento. É muito importante que nós entendamos que é através da alimentação, através da ingesta de alimentos, que nós retiramos da natureza todos os elementos essenciais para a nossa vida e para o funcionamento do nosso organismo. As proteínas, as vitaminas, os minerais, os carboidratos, que são aqueles que geram a energia no nosso corpo. Tudo isso o organismo se utiliza dos alimentos para a retirada desses substratos que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Outro ponto muito importante em relação à alimentação é que a alimentação, ela também é um momento de convívio. A mesa é um local muitas vezes onde a família se encontra, os amigos, e dependendo do que está sendo oferecido, isso pode ser associado tanto à promoção da saúde quanto à promoção do estreitamento dos laços afetivos entre amigos e também entre a família. Outro ponto muito importante é a relação que nós temos emocional com a comida. Existem muitas pessoas que descontam na comida todas as suas frustrações emocionais. Muitas vezes, porque estão ansiosas, recorrem à comida em busca de um prazer compensatório, ou muitas vezes passam por algum momento de dificuldade e buscam no alimento um conforto emocional através do prazer que esse alimento gera. É lógico que é muito importante que nós tenhamos prazer ao comer. A refeição é esse momento em que muitos sentidos estão em jogo na nossa vida. Tanto a questão de estarmos unidos em família ou amigos, tanto o valor nutricional, quanto a busca do prazer em se alimentar. Tudo isso vai interferir em como nós olhamos para a nossa comida ou nós olhamos para a nossa alimentação. Pensando na promoção da saúde, os alimentos têm que ser alimentos verdadeiros. Quais são os alimentos verdadeiros? Frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, arroz, leguminosas, feijão. Isso são alimentos verdadeiros. Mas muitas vezes substituímos os alimentos de verdade pelos produtos ultraprocessados, que são um somatório de produtos químicos
que entre eles se utiliza muitas vezes dos realçadores de sabor para intensificar o sabor e assim a pessoa ter um prazer mais intenso ao ingerir aquele alimento. Aí temos que estar muito atentos a isso, pois não podemos nos deixar levar apenas pelos sentidos do prazer ao comer, pois se observarmos apenas isso, muitas vezes vamos ingerir apenas alimentos com calorias vazias, que não têm nenhum valor nutricional, e também podemos estar promovendo a obesidade de nossas crianças. Isso é um ponto muito importante. Quando nós estamos diante de uma criança que apresenta alergia, essa criança ela já apresenta uma alteração da imunidade, uma desregulação, pois a imunidade dessa criança perante a um alimento que é nutritivo reage de uma maneira exagerada, como se aquele alimento fosse um elemento prejudicial à sua saúde. Isso pode ocorrer muitas vezes por um desequilíbrio na nossa flora intestinal. A nossa microbiota, que são os micro-organismos que vivem no nosso trato digestório, eles nas crianças alérgicas muitas vezes podem levar a uma desregulação, piorando ainda mais a inflamação alérgica. Mas isso também é potencializado quando a sua criança, em vez de se utilizar de alimentos de verdade, se utiliza de muitos ultraprocessados, que não apresentam valor nutricional, pioram a inflamação alérgica intestinal, levam a um desequilíbrio da nossa flora intestinal, aumentando ainda assim a chance do aparecimento de novas alergias. Para a criança alérgica, o alimento ele também tem um fator essencial no prejuízo à saúde e na piora dos quadros alérgicos. Para a promoção da saúde dos nossos bebês, o primeiro ponto fundamental é o aleitamento materno exclusivo desde a primeira hora de vida, exclusivo até o 6º mês. Assim, o leite materno, ele é um alimento riquíssimo, em que a mãe oferece à sua criança não apenas os nutrientes, mas também células e imunoglobulinas, que são fatores fundamentais no sistema de defesa dessa criança pequena, fazendo assim uma grande proteção e desinflamação do trato digestório, evitando assim o aparecimento de novas alergias. Quando introduzimos os alimentos em torno do 6º mês, o ideal é que essa introdução seja feita no período da janela imunológica. Esse período se dá em torno do 5º mês até o 7º, 8º mês. É o período ideal para que nós possamos introduzir os alimentos de verdade, aqueles que já foram relatados. Nas crianças pequenas, não devemos oferecer alimentos ultraprocessados. Não oferecer açúcar também antes dos 2 anos, para que nós não criemos o hábito do paladar doce nesta criança. O ideal é sempre introdução de alimentos que sejam nutritivos e não aqueles que sejam ricos em açúcar, pois esse poderá promover um hábito alimentar inadequado na sua criança. Depois da introdução dos alimentos durante o período da janela imunológica, vamos oferecer o aleitamento materno, se possível, idealmente até os 2 anos de idade. Mas suponhamos que a sua criança evolua com alergia a algum alimento importante. Os alimentos mais comumente
causadores das alergias na infância são aqueles alimentos mais comumente utilizados, como o leite e o ovo. Então, a partir do momento em que essa criança se vê restrita para um tipo de alimento, por exemplo, o leite, que é um alimento muito presente no nosso dia a dia, ou mesmo o ovo, temos que pensar como será o planejamento nutricional desta criança. Para qualquer criança, é imprescindível que nós tenhamos uma orientação nutricional, pois estamos criando hábitos de vida e esses hábitos serão levados ao longo da vida da sua criança. Muitas vezes lidamos com a limitação com momento de frustração. Sim, a criança, muitas vezes restrita, pode se sentir frustrada por não poder, naquele momento, ingerir aquele alimento que possa sim lhe causar mal. Mas temos que lidar com isso de uma maneira talvez prática e real. Muitas vezes essa limitação na infância não necessariamente vai gerar algum quadro a longo prazo. Muitas vezes teremos que lidar com frustrações ao longo da nossa vida. Não podemos olhar para a nossa criança que está passando por uma limitação e apenas nos apiedarmos dela e assim promover hábitos inadequados alimentares porque queremos compensar uma privação que essa criança possa estar passando. Porque esses hábitos alimentares, isso será o essencial que sua criança vai levar o resto da vida. Para aqueles que me seguem, me conhecem, sabem que eu fui uma criança com alergia grave ao ovo. Quase morri aos 9 meses de idade e passei por muitas frustrações alimentares. Meus 2 filhos também sofreram com alergia alimentar. Minha primeira filha apresentava alergia à proteína do leite de vaca e o outro evoluiu com alergia à soja. Aqui em casa passamos por muitas restrições alimentares. Hoje eu não tenho mais alergia alimentar e também minhas crianças evoluíram com tolerância. Mas o que temos que pensar é o que essas crianças vão levar ao longo da vida. Não podemos nos deter apenas por prazeres imediatos. A frustração, ela faz parte do processo em que muitas crianças vão passar por ela, não só apenas com alergias alimentares, mas com vários outros momentos de nossa vida. Então, como lidamos com esta frustração é o que vai promover ou não bons hábitos nas suas crianças. Eu passei por muitas frustrações ao longo da vida em relação à alergia alimentar, mas o que aprendi com elas foi que tudo isso pode ser superado. Aprendi o valor de uma nutrição verdadeira, que realmente eu possa me relacionar adequadamente com os alimentos que eu estou ingerindo. Assim como meus filhos também passaram por várias frustrações por restrições alimentares, mas apesar disso, nós levamos isso como um grande aprendizado. Eu entendo que muitas mães às vezes querem compensar as faltas que seus filhos estão tendo, muitas vezes momentaneamente, por frustrações de não poderem ingerir determinado alimento. Mas, como lidamos com esses quadros é como nossas crianças vão evoluir perante a outras situações também de frustrações. É muito importante
que nós tenhamos em mente que a relação com o alimento é algo que vai se estabelecer e vai ser levado ao longo da vida. Então, o que temos que entender, o valor primordial da alimentação é o valor nutricional. Quando nós focamos também no valor nutricional, é lógico que, além do valor nutricional, nós queremos agregar o sabor e o prazer de poder comer. Mas, se nós promovemos no hábito diário, na formação do hábito alimentar de nossas crianças, o hábito por alimentos que realmente tenham valor nutricional, evitando o uso do açúcar e dos ultraprocessados, essa criança vai aprender o prazer de comer a comida de verdade. E mais do que aprender, ter o prazer em comer e saber que ela está sendo nutrida. Muitas vezes é importante para as crianças pequenas, talvez muitas vezes elas não compreendam. Mas as crianças maiores, é muito importante que isso fique muito bem esclarecido. Por que elas não podem comer aquele alimento? Porque aquele alimento pode gerar problemas de saúde e que a criança pode passar mal. Isso é um ponto muito importante para que ela entenda por que ela está sendo limitada perante aquele alimento. Outro ponto muito importante é você ensinar ao seu filho sobre a alimentação, para que ele entenda que é importante ter um prato diversificado, um prato em que nós promovamos vários tipos de alimento, tanto os legumes, verduras, frutas, que haja um rodízio entre eles, que não seja uma alimentação monótona, utilizar-nos sempre das mesmas frutas, utilizar-nos sempre do mesmo tipo de proteínas. É importante que o seu filho veja essa diversidade e aprenda com essa diversidade a gostar e ter prazer ao se alimentar de alimentos saudáveis, evitando os ultraprocessados e o açúcar. O paladar dessa criança vai tender a ter um prazer mais intenso com aqueles alimentos que realmente são os alimentos que fazem o valor nutricional. Outro ponto muito importante é como está sendo estabelecida a relação entre a criança, o alimento e a mãe. Por quê? Dependendo de como você, mãe, observe aquela situação, a sua criança também vai tender a repetir. Se você oferece à sua criança um prato rico, diverso, de alimentos de verdade, mesmo que ela sofra alguma restrição alimentar, por alergia, por exemplo, ao leite de vaca, nós podemos nutricionalmente oferecer muitos alimentos ricos que vão também substituir as proteínas presentes no leite. Se você olha para sua criança com ar de pena, como se ela fosse uma grande sofredora que está sofrendo esta limitação, ela vai olhar para aquele prato de comida e vai tender a reproduzir este tipo de sentimento. É importante que mesmo nas crianças que sofrem essa restrição, esse prato rico em alimentos verdadeiros seja oferecido também com um sentimento de alegria de poder estar nutrindo o seu filho da melhor maneira possível. Ele vai absorver esse sentimento e vai reproduzir isso ao longo da sua vida. Então ele vai entender o valor de uma comida de verdade. Então muitas vezes é importante que nós tenhamos também o apoio dos nutricionistas.
além dos médicos, nas crianças que apresentam alergias alimentares, é muito importante que também se tenha o apoio desse tipo de profissional para que ele possa orientar quais são os alimentos que podem substituir aquele alimento que não está sendo oferecido à sua criança, para que ela possa não ter nenhuma perda nutricional e aprender a ter o prazer da alimentação. Quando também o momento da refeição é um momento tranquilo, em que você tenha paciência de oferecer à sua criança todos aqueles alimentos, mostrar a importância, a criança também guarda a sensação de prazer da relação com a mãe durante a refeição. Então a refeição passa a ser um momento prazeroso. É lógico que lidamos muitas vezes com crianças restritas que apresentam uma seletividade alimentar muito importante. Então, às vezes, além da limitação com algum tipo de alimento, existem crianças que são extremamente seletivas e têm muita dificuldade em lidar com a mudança nos alimentos. Mas ainda assim, é importante que você sempre esteja promovendo a refeição com alimentos saudáveis para que esta criança, principalmente as seletivas, quanto mais oferecemos alimentos ultraprocessados, a tendência delas, que já apresentam a seletividade alimentar, é de optar sempre por esse tipo de alimento. Então, evite ao máximo os alimentos ultraprocessados e aqueles muito ricos em açúcar. Temos que ter esse acompanhamento. Muitas vezes, em crianças extremamente seletivas, temos que oferecer suplementos nutricionais. Isso também vai ser discutido com o médico e com o nutricionista, para que a sua criança possa receber aquele suplemento que é mais adequado a cada caso, dependendo do tipo de seletividade ou mesmo do tipo de alergia. Esses são os conhecimentos fundamentais sobre a nutrição na infância. Lembre-se, a alimentação ela é formada por vários pilares, que são a nutrição real do alimento, a relação com a comida e o valor de vínculo familiar que está associado ao momento da refeição. Para nossas crianças, vamos tentar promover o ambiente mais tranquilo possível. Muitas vezes lidamos com crianças que demoram muito a comer ou aquelas crianças que são altamente seletivas. Vivemos momentos de muita frustração. Eu mesma vivi isso com minha criança menor. Ele era altamente seletivo, tivemos que evoluir para suplementos nutricionais, mas nunca deixei de oferecer a ele aqueles alimentos adequados e tentava ao máximo que os momentos das refeições não fossem momentos de luta ou de angústia. Muitas vezes nós, mães, vivemos também essa frustração, pois gostaríamos que o nosso filho tivesse essa grande diversidade alimentar. Mas temos que aprender a lidar com essas situações que muitas vezes podem se prolongar ao longo de anos. Eu sei que é uma batalha difícil, mas é uma batalha que vale a pena, pois é a vida do seu filho que está em jogo nessa hora. Por isso é tão importante o conhecimento sobre a nutrição e sobre como lidar de maneira o mais suave possível com essas situações de estresse. Isso é importante, pois é isso que sua criança vai levar ao longo da vida. São esses aprendizados que são os pilares fundamentais
na estruturação da identidade do seu filho. Se o seu filho, ao longo dos anos, durante toda a sua infância, entendeu o valor fundamental da nutrição, que a relação com o alimento tem que ser uma relação equilibrada, que o alimento não está ali para compensar frustrações emocionais, mas sim para gerar o prazer em nutrir e estar na companhia da família e dos amigos, esse ensinamento vai acompanhá-lo ao longo da vida. Quando ele se torne um adolescente ou um adulto, ele vai ainda levar os ensinamentos que você, mãe, promoveu a ele.